Bom, gente, dando continuidade então à nossa aula, agora a gente vai falar então sobre demência, né? Então acabou de falar sobre a cognição e agora então a gente começa a falar sobre as demências. Então, demência, ela é uma síndrome clínica caracterizada por um declínio cognitivo adquirido, progressivo e suficientemente grave para comprometer o funcionamento social e ocupacional do indivíduo. O do DSM, né, 5, ela substitui o termo de demência por transtorno neurocognitivo maior, enfatizando que o diagnóstico requer declínio em um ou mais domínios cognitivos, que a gente viu agorinha, comprometimento funcional nas atividades cotidianas, natureza crônica, progressiva e não decorrente de delírio e a ausência de outras condições psiquiátricas como causa primária. Os critérios chaves, né, para a definição, então, é um declínio significativo em relação ao nível anterior, interferência na atividade da vida diária, não exclusivamente durante episódio de delírio, não melhor explicado por outro transtorno mental. Os critérios, então, diagnóstico de demência são: o diagnóstico de demência, então, ele deve ser feito de forma clínica e multidimensional. Não existe um único exame confirmatório. A avaliação ela deve integrar, né, várias fontes de informação, como a história clínica, né, o relato do paciente ou do cuidador sobre início, progressão e impacto funcional desses sintomas, né, que é fundamental para identificar o padrão temporal, né? O exame físico e neurológico, que são as avaliações, né, dos sinais focais, reflexos primitivos, marcha, tônus, sinais parkinsonianos, né, que vão orientar o tipo de demência. A avaliação neuropsicológica, né, que é a aplicação de instrumentos padronizados, como o MEM, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, né, para quantificar o declínio cognitivo e estabelecer um perfil neuropsicológico, e exames complementares, né? Tanto exames laboratoriais, né? Exames de imagem, para excluir, né, qualquer outra doença tratável e identificar aí um padrão de atrofia. Existem aí os biomarcadores, né, do diagnóstico da demência. Esses biomarcadores, né, eles ampliam a precisão do diagnóstico, especialmente nas fases pré-clínicas, né? Mas são, né, indicados em contextos específicos, geralmente em centros de referência. Então, a gente tem o PET amiloide tal, que vai detectar depósitos, né, de proteínas patológicas na pessoa, né, em vivo, e permite o diagnóstico antes do aparecimento de sintomas clínicos. A ressonância magnética, que evidencia aí uma atrofia do hipocampo e do córtex entorrinal, né, que são marcadores precoces da doença de Alzheimer, e a análise do líquor, que é a dosagem, né, beta-amiloide 1 e 42, e proteínas tal, que é o total fosforilada, né, com alta sensibilidade e especificidade para as demências. E aí, o diagnóstico diferencial, existem três condições que são, né, muito confundidas com demência, que vai exigir, né, distinção cuidadosa, né, porque as abordagens serão diferentes, né? Por exemplo, a demência, né, ela tem início insidioso, o nível de consciência é preservado, o curso é progressivo, geralmente ela não é reversível e a memória é comprometida. O delírio, normalmente, ele é súbito, entre horas e dias, ele é flutuante, o nível de consciência é flutuante, né? Então, ela alterna entre consciência e inconsciência. O curso, ele é flutuante e agudo, pode ser reversível se tratado corretamente, e a memória também ela é comprometida. E a depressão, né? Normalmente ela começa em semanas, o nível de consciência é preservada, o curso normalmente ele é episódico, né? Variável,
pode ser reversível com tratamento adequado e a memória são com queixas subjetivas. Para a gente entender aqui um pouquinho a diferença entre delírio e demência, né? Então, o delírio, ele tem um início súbito, um nível de consciência alterado, curso flutuante, causa orgânica e ele é reversível. A demência, né? Ela é progressiva, então ela não é insidiosa, ela tem início insidioso, o nível de consciência preservado, curso progressivo, degeneração cerebral e geralmente irreversível. Pacientes com demências, então, ele tem risco aumentado de desenvolver delírio. As duas condições, elas podem coexistir, que é o que a gente chama de delírio sobreposto à demência, o que agrava o prognóstico e exige aí uma vigilância intensificada. Para a gente distinguir, né, depressão e demência, que a gente chama às vezes de pseudodemência, né? Então, é a pseudodemência depressiva. Então, ela é uma condição mais desafiadora no diagnóstico diferencial, né, do idoso. Idosos com depressão grave podem apresentar déficits cognitivos significativos que podem simular aí uma demência. Quais são os sinais de depressão? Queixas cognitivas proeminentes e detalhadas, humor deprimido, anedonia, choro fácil, lentidão psicomotora, o paciente relata que tudo está mais difícil, resposta ao tratamento antidepressivo e desempenho variável nos testes, né, com esforço reduzido. Já os sinais de demência, o paciente ele minimiza ou nega qualquer déficit, perda objetiva e progressiva da memória, desorientação topográfica e temporal, comprometimento funcional claro nas AVDs, sem resposta cognitiva aos antidepressivos. Falando em epidemiologia, né, dessa doença, 57 milhões dos casos, né, a nível mundial, né, de pessoas vivendo com demência atualmente no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2021. A cada 20 anos, a prevalência dobra, né, a cada 2 décadas, conforme o envelhecimento populacional vai avançando, né? E ocorre principalmente, né, em países de baixa renda. Então, a maioria dos casos está em países de baixa e média renda, com acesso limitado e diagnósticos, né, e cuidado. Para a gente entender aí o impacto social e familiar da demência, né? Então, a demência ela não afeta apenas o indivíduo, ela transforma profundamente a dinâmica familiar e sobrecarrega o sistema de saúde e previdência social. Então, existe aí uma grande sobrecarga do cuidador, né? Principalmente os cuidadores informais, que são majoritariamente as mulheres da família, né? Que dedicam aí, em média 47 horas semanais ao cuidado, com alto risco de burnout, depressão, adoecimento físico. Custos elevados. Então, o custo anual global de demência ultrapassa aí a 1,3 trilhões, incluindo aí cuidados diretos, perda de produtividade e cuidado informal não remunerado e alta dependência funcional, né? Então, a progressão da demência, ela leva inevitavelmente à perda da autonomia, exigindo aí um suporte crescente para todas as atividades de vida diária. E aí, né, a gente vai ver, então, daqui a pouquinho, né, os principais tipos de demências, né? A gente tem, então, o Alzheimer, que tem uma frequência de 60% a 80%, com déficit de memória episódica, né? E a progressão insidiosa e progressiva. A gente tem as demências vascular, né? Que ocorre aí entre 10% a 20%, com déficits focais, principalmente após a VE,
e essa progressão ela é em degraus, é de tempos em tempos. A gente tem a depressão de corpo de Lewis, né, que é de 5 a 10% aí nessa frequência, com flutuação e alucinações visuais. Normalmente a progressão ela é subaguda e flutuante, e temos a demência frontotemporal, né, que também tem uma frequência aí de 5 a 10%, com alterações comportamentais, né, e ela se instala de forma progressiva e precoce. Então, daqui a pouquinho a gente volta para poder falar, né, desses tipos, né, de demência.